Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que chegamos aqui nessa casa e somos recebidos sempre de braços abertos, porque a alegria é muito maior por parte da espiritualidade amiga que nos recebe aqui e que vê em cada um de nós a vontade, a determinação, o querer estar aqui, né? E nessa semana que muitos falam que Jesus se aproxima da terra, a gente sabe que não é isso. Jesus está sempre perto de nós. Somos nós que nos aproximamos mais de Jesus, através dos nossos pensamentos, através das nossas vibrações, das nossas sintonias. O nosso estudo de hoje é um capítulo do livro Antologia Mediúnica de Natal, psicografado por Chico Xavier, e esse capítulo 43 tem o título de Natal, que foi ditado por Meimei. E para a gente falar de Natal, a gente tem que falar de Jesus, e falar de Jesus a gente tem que falar de amor. Mas, antes disso, vamos nos remeter a muito tempo atrás, em torno de 4,5 a 4,6 bilhões de anos atrás, quando, através daquela explosão de uma estrela chamada de supernova, inúmeros fragmentos incandescentes se espalham e que se agrupam, formando planetas e o Sol. Nesse momento, Jesus encontra-se reunido com outros espíritos angelicais puros, perfeitos, e é traçado que ele será também o co-criador do planeta Terra, aquele que vai estar junto com o Pai na criação desse planeta que nós habitamos. Além disso, foi-lhe dada a oportunidade de também ser governador do planeta Terra, aquele governador que é aquele que zela, aquele que tem amor, aquele que cuida, aquele que administra. E assim, com o passar do tempo, a gênese planetária, ela vai ocorrendo, as transições planetárias ocorrem e agora a gente vai a 4.000 anos antes de Cristo. Nesse momento, grandes civilizações ascendiam e descendiam. Grandes guerras se passavam pelo planeta. A Mesopotâmia foi palco de importantes guerras, aonde os sumérios, os assírios, o primeiro exército construído, né? Os caldeus partiam para inúmeras conquistas, aonde as batalhas travadas encontravam-se a barbárie, números muito grandes, milhões de pessoas morriam sem pena. O homem ainda encontrava-se com a sua moralidade muito próximo do simples e ignorante. O povo egípcio, por inúmeras vezes tentando conquistar países vizinhos, civilizações que o cercavam, principalmente junto ao mar Mediterrâneo. Os fenícios, vendo a necessidade de inúmeras guerras, constroem armas poderosas, aonde milhões de pessoas são mortas também. Os persas, através das suas embarcações, dos seus navios, tentam conquistar quase toda a Ásia Menor, chegando muito próximo da Grécia e ocorrendo as batalhas, as guerras mitológicas, as guerras greco-pérsicas. Nesse momento, meus irmãos, a gente vê a chegada de personalidades, podemos dizer assim, enviadas do alto. Pessoas que não representavam nenhuma classe social, nenhuma religião, nenhuma política, eram os profetas. Aqueles que vinham trazer, naquele momento, a necessidade de reforçar a ideia de um Deus único, reforçar a ideia daquele povo que muitas vezes era segregado, entravam nas cidades, destruíam a cidade, um sentido da vida, um rumo da vida. E assim, inúmeros profetas chegaram. Um deles, Isaías, ele revelou muito bem os milagres, entre aspas, que Jesus iria fazer. Zacarias falou que Jesus chegaria montado num burrinho entrando por Jerusalém e que seria traído por 30 moedas de ouro. Miqueias
disse que Jesus iria nascer em Belém e que iria vir trazer uma mensagem muito especial, um sentido da vida. João Batista era primo de segundo grau de Jesus, filho de Isabel, prima direto de Maria. João Batista, o último dos profetas, era tido como louco por muitos, porque vestia-se com roupas de pele, de alpacas, se alimentava de grilos e comia alfarrobas, que eram ervilhas daquela época, a barba e o cabelo esvoaçado, mas pregava a chegada do Mestre Jesus, arrebanhava os discípulos também. E ele disse, aquele que viria trazer um sentido e um rumo para a vida, ele não seria nem capaz de amarrar ou desamarrar as suas sandálias. Faltando 2 dias para João Batista morrer decapitado, aonde Herodes realiza isso, ele envia alguns discípulos seus, porque ele ouve que já existe alguém realizando curas. E discípulos vão até ele e retornam até João e falam, olha, realmente o Messias chegou. E ele fala, agora eu posso partir. Mas mesmo assim, meus irmãos, ocorria a necessidade também de ser enviado grandes embaixadores. Nosso Pai maior é de amor, bondade e misericórdia. E aí, embaixadores são enviados como Krishna, Lao Tse, Confúcio, Moisés. Lao Tse escreveu um livro, O Sentido do Rumo da Vida, e deixou até hoje. Mas mesmo assim, com o intuito de alavancar a moralidade daquela época, que se encontrava muito baixa, havia necessidade de algo mais. E é aí que Jesus, pela segunda vez, se reúne agora, muito próximo da crosta terrestre, e pede para encarnar entre nós. E é algo muito importante, porque é um espírito puro, angelical, encarnando num mundo material, ainda de provas e expiações, requeria sacrifício para ele. Como se uma pessoa de estatura muito alta, muito grande, tivesse que vestir roupas muito apertadas. E aí, por 14 séculos, Jesus começa a se preparar. Ele começa a se preparar adensando o seu perispírito. Divaldo fala que quando Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, ali Jesus começa um mergulho psíquico na psicosfera da terra, se preparando para chegar. E aí ocorre a chegada do Mestre. A chegada de Jesus, que ocorre numa noite bela, numa noite onde as estrelas anunciavam, brilhavam de forma diferente a chegada de Jesus. Como Emmanuel fala, as trombetas do universo soavam, entoavam hinos comemorando a vinda do Mestre. As naturezas dos diversos mundos cantavam de forma alegre a chegada de Jesus entre nós. Que muitos de nós, e todos aqui, comemoramos no dia 25, mas muitos teólogos e historiadores não acreditam que Jesus tenha nascido no dia 25, e é provável realmente que não tenha nascido no dia 25. Dia 25, no hemisfério norte de dezembro, é um período de inverno, é um período onde dificilmente os pastores se encontrariam naquele momento ali. Mas isso pouco importa para a gente, porque Jesus, ele nasce no nosso coração todos os dias. Todos os dias ele nasce em nós, como nasceu para Maria de Madalena, quando ela encontrou Jesus e abandona a luxúria da carne, do corpo também. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, depois encontra Jesus de braços abertos para ele. Jesus nasce em nossos corações, às vezes, nos momentos alegres, mas também nos momentos de tristeza, que é quando nós lembramos dele. Isso tem que acontecer todos os dias. Ele faz parte da nossa vida. Mas o dia 25, abrindo um parênteses aqui,
foi um dia representado pela igreja. Esse dia 25, no dia 22 de dezembro, no hemisfério norte, naquela época, era comemorado o solístico, né? Que era uma comemoração do deus Sol, que era o Apolo. E no dia 22 de dezembro, os dias se tornavam mais curtos porque começava o inverno no hemisfério norte. Então, milhares de pessoas, centenas de pessoas saíam à rua para pedir ao deus do Sol, o deus Apolo, por isso que tem o nome de solístico, para poder fazer com que o Sol permanecesse mais tempo ali, para poder fazer com que os dias se tornassem mais longos. E era uma grande festividade. Eram inúmeras barraquinhas que tinham de comida, aonde eles comiam também. E naquela época, até por curiosidade, existiam também os vomitódromos. Eles comiam tanto ali naquela época que iam para os vomitódromos, botavam tudo para fora para poder voltar a comer novamente ali. Então, a igreja ela resolveu escolher um dia para comemorar Jesus, que tivesse realmente muita gente, que fosse um dia de muita festa. E foi lembrado esse dia próximo ao dia 22, o dia 25. Mas isso para a gente pouco importa, porque Jesus chegou para trazer um verdadeiro significado do amor. Essa palavra amor, que a gente tem tanta dificuldade de poder entender ainda, 2000 anos depois. Esse verbo amar, que no grego, ele tem 4 significados, eu já falei aqui outras vezes, eu não me canso de falar. Mas 3 desses significados nós temos facilidade de entender, que é o amor eros, é aquele amor carnal, romântico, entre o homem e a mulher, é o amor filia, que é aquele amor da amizade pura, sincera, aquele amor sintônico, aquele amor que você vai ligar para o seu amigo e ele atende o telefone e fala, eu sabia que você ia me ligar. O amor estorge, que é aquele amor da família, amor entre primos, entre irmãos, entre pai e filho, entre mãe e filho, até entre mãe e filho. Um outro adendo importante que a espiritualidade nos fala, se nós queremos entender um pouquinho, qual é o significado do amor de Deus, é o amor de mãe. É o que mais se aproxima do amor de Deus. Mas Jesus, ele veio trazer um outro amor, é o amor ágape, é o amor sincero, é o amor da renúncia, é a expressão divina na criatura humana, é o amor que tudo dá, é o amor do amar sem esperar ser amado, é o amor de amar sem estender a outra mão em troca de alguma coisa, é o amor sem vaidade, sem egoísmo, é o amor puro e sincero, é aquele amor que nós pegamos a cruz, que carregamos e colocamos para o próximo atravessar. É esse amor que Jesus veio trazer para a gente. Esse mesmo amor que depois dessa explanação, a gente começa a pensar, mas era Jesus, né? Será que não é algo utópico de nós, imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações, colocar esse amor em prova, colocar esse amor no nosso dia a dia ali, porque Jesus já era um espírito puro, né? Mas Jesus, quando começa o seu ministério, ele procura arrebanhar seguidores, os seus apóstolos. Então, ele na beira da praia, do mar ali, ele olha para dentro de um barco e fala para aquele que estava dentro do barco, largue as suas redes e venha ser pescador de almas comigo. Era Pedro, pescador, imperfeito ainda, né? Vivendo num mundo de provas e expiações como nós. Mais adiante ele encontra João e André, venha comigo também, e outros, como Mateus, cobrador de impostos. Naquela época, era dada a oportunidade dos judeus, geralmente de famílias mais ricas ali, poderem cobrar impostos. Era muito mal visto, porque um judeu cobrando imposto de outro judeu também. Judas era tesoureiro, e assim ele vai arrebanhando os seus discípulos e os seus apóstolos. Um zelote, que era treinado para a guerra, para guerrear contra o Império Romano,
abandona essa ideia e vai seguir Jesus. Maria Madalena, com as suas imperfeições, vai seguir Jesus. E ele nos mostra, assim, que é possível. Todos eles eram imperfeitos ali naquele momento e foram seguir Jesus ali também. Há uma passagem muito bonita, não digo nem que seja passagem, eu até pensei em trazer ou não trazer, porque não se encontra no Evangelho, mas existe um seriado, aquele The Chosen, que passa no stream, né? Em que há uma passagem muito bonita, uma mensagem muito bonita, né? Vamos dizer assim, de Tiago com Jesus. Tiago se apresentando a Jesus com um defeito físico, ele mancava, ele fazia uso de um cajado, né? Para poder andar, e ele pergunta a Jesus: mestre, o senhor irá me mandar para realizar curas a lugares muito longe também? Como eu posso, com a minha deficiência que eu tenho, que não fui curado, ele fala isso, eu conseguir curar? E aí Jesus pergunta a ele: mas você gostaria, Tiago, de ser curado? Você sabe que o Pai maior, ele pode curar. Aí ele fala: não, sim, eu gostaria muito. E Jesus pergunta: mas qual história você iria contar, Tiago? Qual história você iria ter para contar? Aqueles que alcançaram a cura, que obtiveram a cura, eles terão centenas de pessoas, até milhares, para contar uma história. Mas a história sua, só você vai ter como contar, Tiago. Porque imagine você carregando a sua mazela, carregando a sua doença, curando outros, carregando a não cura, você curando outros também, demonstrando a sua fé, que você pode curar apesar de não ser curado, que você não perdeu a fé. Então, é uma mensagem belíssima, de que ele mostra para Tiago ali, que mesmo carregando as mazelas físicas, não tendo a cura, ele não iria perder a fé. E aí Tiago fala: mas os outros terão mais condições de fazer mais do que eu. E ele fala: para isso o Pai não importa com isso. Você fará mais por mim do que os outros. E lembre-se muito bem que você terá a eternidade com a cura. Então, é uma mensagem muito bonita. E assim, meus irmãos, ao terceiro dia, após o martírio, Jesus ele se encontra com os seus apóstolos, que se encontravam reclusos dentro de uma casa, sem sentido, com medo do que iria acontecer com eles naquele momento onde Jesus tinha sido sacrificado, tinha sido crucificado. Nesse momento, é uma passagem também muito importante, porque ele encontra primeiro com Maria Madalena, num jardim florido, em frente ao seu túmulo, aonde o sepulcro encontrava-se vazio. E há um significado muito importante para isso também, porque os grandes líderes, os profetas, eles eram muito lembrados ali, idolatrados ali, pelo túmulo. E Jesus não gostaria de ser lembrado em seu túmulo ali. É lembrado pelas suas palavras, né? Lembrado em nossos corações também. Mas ao terceiro dia ele encontra com os seus apóstolos e há uma passagem, ele encontra com Maria de Magdala nesse momento, e eu sempre lembro disso, talvez eu não seja fiel às palavras do livro de Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, um capítulo muito bonito chamado Amor e Perdão, aonde ele encontra com Maria Madalena e ele fala: não me toques ainda, Maria, porque eu não subi ao Pai. Eu tive que ir a lugares muito profundos, desci quase ao abismo, às trevas, para buscar um amigo muito querido. E aí Maria pergunta: mas que amigo é esse? Um amigo que se encontrava em gritos e quase em estado de loucura. Peguei ele nos braços, afaguei ele nos braços, até adormecer e o trouxe. Porque um amigo a gente não esquece. E era Judas Iscariotes. Então, uma demonstração de amor, o capítulo tem o livro de Amor e Pecado.
né? É muito bom, acho que é amor e perdão que tem o capítulo. E aí, Jesus encontra-se com os seus apóstolos, e ele permanece com eles ali, os seus discípulos e apóstolos, por até 40 dias. A gente encontra isso num livro chamado Os Atos dos Apóstolos, que é um livro que vem depois do Novo Testamento e que narra a trajetória dos apóstolos e dos discípulos depois de Jesus, por 30 anos depois. E ele mostra ali para a gente que os apóstolos recebem, no livro está escrito assim, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que na Igreja Católica muitas vezes é representado por um pombo branco, mas a gente sabe que esse Espírito Santo é justamente esse amor ágape, é a fé, é a certeza de que pode fazer mais, é a certeza de seguir adiante. Tanto que após isso, os seus apóstolos, eles saem para norte, sul, leste, oeste, e começam a realizar curas, começam a levar a palavra do Mestre adiante. E começam a rebanhar também discípulos também, né? Um desses discípulos é Inácio, na Igreja Católica chamado de Santo Inácio de Antioquia. Discípulo de João, foi bispo da Igreja de Antioquia por Pedro, e arrebanhou multidões ali, inúmeras multidões ali, ele pregando o cristianismo rede vivo, né? Pregou tanto, arrebanhou tanta multidão que chamou a atenção do imperador Trajano, romano, perseguidor de cristãos, e mandou prendê-lo. Amarrado, é trazido num navio por 10 soldados romanos. Em Roma, já era aguardada a chegada de Inácio por inúmeros cristãos que o imperador deixou ali para receber eles, com o intuito que na chegada de Inácio a Roma, ele iria negar a fé a Jesus e a Deus. Mas ao chegar em Roma, ele amarrado por cordas, ele entra na cidade com um sorriso, no semblante diferente, no rosto, um olhar diferente, que chama a atenção do soldado romano, que chega até ele e pergunta, mas por que esse sorriso no rosto? E ele fala, olhando para a arquitetura e para a natureza de Roma, se Deus criou isso tudo, imagina como será a sua morada. E ele é levado até o Coliseu, também chamado de Circo dos Horrores, né? Circo da Morte ali. Era o último dia de festividade em Roma, e ele escolhe ser devorado por feras. Tanto que na Igreja Católica o seu símbolo é ele e 2 leões em volta dele ali. E ele fala, antes de ser colocado no meio dos leões, ele fala, eu sou o trigo de Deus, que tem que ser devorado pelos dentes das feras, para se tornar o pão puro do Cristo. E assim ele é colocado no meio do Coliseu e leões o devoram. Os seus restos mortais são recolhidos e hoje encontra-se enterrado na entrada da cidade de Antioquia, que hoje é a Turquia. E assim, meus irmãos, Jesus, ele nos dá também outros exemplos de imperfeitos como nós, que foram capazes de levar o cristianismo rede vivo, como Joana de Cusa. Joana de Cusa, uma das encarnações de Joana de Ângeles, pregou, semeou na cidade de Cusa, sabendo da dificuldade que iria encontrar. Foi levada também ao Coliseu, junto com seu filho, e no meio da fogueira, prestes a ser queimada viva, ela recebe palavras irônicas do seu algoz. O mestre carpinteiro lhe ensinou a morrer assim, como covarde, e ela olha para ele e fala, não só me ensinou a morrer, mas me ensinou também a amar você. E nós temos hoje inúmeros exemplos, como Divaldo, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Estevão, né? Então, assim, poderíamos ficar falando aqui muito, mas o que a gente não pode
é colocar a culpa nas nossas imperfeições. É a gente falar que vamos deixar para depois, eu não fiz porque eu sou imperfeito, eu vou deixar, eu errei porque eu sou imperfeito. Tudo bem, erramos, sim, mas é possível colocar esse amor, essa expressão divina em nosso dia a dia, porque quando Jesus falava, eu e o Pai somos um só, muitos acreditavam que Jesus e Deus eram um só, mas não, é porque a expressão divina já fazia parte dele ali, esse amor ágape já fazia parte dele, ele já estava alinhado, completamente alinhado com as leis divinas ali. E Jesus nos trouxe, além desse amor ágape, ele nos trouxe outro presente, muito importante. Quando esteve entre nós, Jesus não deixou nada escrito. Quem escreveu foram os evangelistas, Lucas, Marcos, Mateus e João. Jesus pregava através das suas palavras, através dos seus gestos, né? Tanto que ele era chamado também de o Verbo, a palavra. E nos deixou um presente muito grande, que é o Evangelho. O Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Esse Evangelho, que é a síntese da evolução de um espírito puro de milhões e milhões e milhões de anos. Uma vez eu ouvi isso e nunca mais esqueci. A síntese da evolução de um espírito puro, único, que esteve entre nós, de milhões e milhões de anos. Eu convido a vocês para a gente poder fazer uma viagem rápida por esse Evangelho. Quando ele nos diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, nos fala a importância da reencarnação, nascer de novo, para poder evoluir, nos traz as bem-aventuranças, o caminho da felicidade, bem-aventuranças, sinônimo de felicidade, bem-aventurados misericordiosos, aqueles que perdoam, mas que perdoam de coração, aquele perdão puro, sincero, que perdoam quantas vezes forem necessário, não só 7 vezes, como era antigamente na lei mosaica. Ele veio nos trazer a pureza, a humildade, bem-aventurado os puros de coração. Ele veio nos trazer bem-aventurados aflitos, que muitos não entendem como é que pode. Felizes são aqueles que sofrem, são aqueles que são aflitos? Não. Felizes são aqueles que sabem passar de cabeça erguida pelas aflições. No capítulo seguinte, ele nos traz o Cristo Consolador, aquele Cristo de braços abertos. Logo depois da bem-aventurados aflitos, vinde a mim todos vós que estejam aflitos e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, ande junto comigo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, só assim as suas almas acharão repouso também. Nos trouxe que devemos colocar a nossa luz em cima do alqueire, faça brilhar a vossa luz, todos nós façamos brilhar. Nos mostrou que o verdadeiro tesouro não é o material, é o que nós carregamos, é a nossa moral, o que nós fazemos aqui de bem, de caridade, de amor ao próximo também. Nos trouxe as suas parábolas, as suas histórias que ele narrava, inseridos, histórias do cotidiano daquele povo ainda sofrido, mas sempre inserida a lei divina ali, a lei de Deus ali inserida ali, como na parábola do semeador, que devemos saber que cada tipo de solo tem o seu tempo para poder crescer, para poder frutificar. A parábola do filho pródigo, quando ele coloca um pai que vê o filho de longe, mas não espera o filho chegar de sandálias e túnicas, ele corre atrás desse filho ali, ele não espera, o filho vai em direção a ele também. E é esse evangelho, meus irmãos, que nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. É esse evangelho que Jesus nos traz e que nos dá o caminho, a verdade e a vida. É esse evangelho que, quando nós temos dúvida do que fazer, nós abrimos ele ali e vai ter o caminho a ser tomado. Pode ter certeza disso. Mas existe um outro presente que Jesus, ele veio trazer para todos nós aqui.
Ao terceiro dia ainda, quando ele encontra com seus apóstolos, ele fala: a minha fé eu vos dou, a minha fé eu vos deixo, aqui também a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Assim como meu Pai me enviou, eu também enviarei o Consolador. E aí, meus irmãos, Espíritos do Senhor, que são virtudes do céu, qual imenso exército sob comando maior, espalham-se por toda a superfície da terra, iluminando os olhos e os caminhos do cego que somos nós. Isso está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelo Espírito de Verdade. E tem um livro que tem o título chamado Emmanuel, e o capítulo é Nos Tempos do Consolador. E aí Emmanuel fala para a gente o seguinte: foi dado a ordem de nos manifestarmos de forma mais ostensiva junto aos agrupamentos de irmãos encarnados, que já não mais vestem as roupas da puberdade, e agora, mais evoluído, com a ciência e a religião mais avançados, é possível levar o Consolador prometido há muito. E assim, chega para a gente, no século XVIII, século XIX, chega para a gente no século XIX, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Essa doutrina tão importante, essa doutrina que nos acolhe, que nos dá a fé raciocinada, que nos dá a certeza da imortalidade da alma, que nos dá o raciocínio de poder entender, de poder estudar, de poder entender os fenômenos mediúnicos, meus irmãos. Isso é Jesus. Jesus veio até nós trazer isso e muito mais. O amor ágape, o evangelho que ele deixa para a gente, a doutrina espírita que ele prometeu através do Consolador prometido. E no dia 25, nós comemoramos o Natal. E aí a gente tem que dar um significado para esse Natal da gente. A comida na mesa é importante? Sim, representa ali o alimento, representa a união de todos em volta dessa mesa também. Os presentes são importantes? Sim, porque quando a gente dá um presente para o próximo, a gente dá com carinho, com amor. No momento que a gente compra, a gente já transfere para aquele presente um carinho muito grande. Mas nós não podemos esquecer um significado muito importante do Natal, a vinda de Jesus. Quem é o aniversariante do dia? E se tivéssemos hoje, e temos, a possibilidade de perguntar a Ele, vamos perguntar, de perguntar a Jesus: mestre querido, querido médico das nossas almas, querido Rabi da Galileia, nós queremos muito nesse momento poder lhe dar um presente do fundo do coração, por tudo que vieste trazer entre nós, por todo esse amor que vieste trazer entre nós. Meus irmãos, eu não sou digno de falar por Jesus, mas tenho certeza absoluta que Ele iria responder: ame a Deus acima de tudo, com toda a sua força, com toda a sua fé. Ame a Deus na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, nos desequilíbrios emocionais, morais. Se chegares ao fundo do poço, ame a Deus. Ame a Deus acima de tudo e ame também a si próprio. Retribua a oportunidade da reencarnação e da vida de poder viver. Ame a si, porque é importante amar a si para amar ao próximo como a si mesmo.
Ame ao próximo desejando tudo aquilo que queira para você, para aquele irmão. Ame ao próximo como a si mesmo. Tenho certeza, meus irmãos, que Jesus, ele iria pedir esse presente. Então, que a gente possa lembrar, nessa noite de Natal, onde nos reunimos, o verdadeiro significado do Natal. Natal é Jesus, Natal é amor, Natal é paz. A vibração da casa hoje se encontra muito forte. É algo, se a Vera estivesse aqui, ela ia falar, está um escândalo. Mas inúmeros amigos espirituais estão sendo trazidos aqui para poder assistir a prece que vai ser feita amanhã. Então, a vibração está muito grande mesmo. E, meus irmãos, Jesus é isso. Como a música diz, Jesus é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. É isso, meus irmãos. Natal é isso, é amor no coração, é Jesus no coração, é a gente poder olhar para o próximo como a si mesmo, é a gente poder olhar na rua e enxergar muito mais, é a gente poder participar amanhã da prece de Natal, e quem tiver a oportunidade de sair na rua e ver os irmãos em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes nós passamos pela rua e não enxergamos eles ali. Amanhã é um dia que nós conseguimos de forma mais fácil, porque nossos corações, as nossas vibrações estão junto ao alto também. E aí, nossos sentidos se afloram muito mais. Nós conseguimos enxergar um pouco mais do que é a caridade, do que é o amor ao próximo, do que é esse amor à ágape. Mas que esse dia de Natal, meus irmãos, sejam todos os dias de nossa vida, que tenhamos um Natal com muita paz, com muita alegria, com muito amor no coração, não esquecendo de colocar o Evangelho em prática, não esquecendo de colocar o Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia. É triste para a espiritualidade ver aquele que conhece o Evangelho e não coloca em prática. Que possamos, meus irmãos, nessa noite de Natal, ter uma noite muito alegre, muito feliz, e que seja junto de Jesus, e que não esqueçamos, principalmente, o que hoje prometemos dar de presente a esse mestre querido. Muita paz a todos.